Vamos lá então, pessoal. Queria agradecer primeiramente a presença de todos aí que estão participando, em nome da NGX IT, da Trend Micro. A gente resolveu fazer esse webinar para levar um pouco de conhecimento aí para todo mundo, né? Levar alguns cenários frente ao que a gente tem enfrentado aí nos últimos tempos com relação a ameaças e vulnerabilidades. Acho que é um tema bem pertinente, né? O Igor Schultz, da Trend Micro, vai apresentar alguns dados aí, vai fazer uma conversa com vocês. O Ismael Moura, por parte da NGX, também vai fazer uma breve demonstração de algumas questões. E eu sou o William Tavares, sou da NGX também. E para quem não conhece, a NGX é um parceiro de longa data da Trend Micro. A gente tem, acho que, por volta de 18 anos de parceria, e a gente vem avançando muito aí nas questões de segurança e apoiando muitos clientes aí a gerar maturidade com relação a temas relacionados à segurança. Então, dando início, eu vou passar a palavra para o Igor. Só queria fazer duas ponderações. O evento está sendo gravado, tá? A gente vai disponibilizar posteriormente essa gravação. E dentro da console aí do evento, tem um botãozinho lá com ponto de interrogação no canto superior direito. Esse campo é um campo de perguntas e respostas, e ele está disponível aí para qualquer momento vocês mandarem os questionamentos para nós. Tá? Então, a gente vai respondendo no decorrer do caminho se houverem dúvidas. Tá? Vou passar a palavra para o Igor, então. Igor, fica à vontade. Opa, beleza. Obrigado, William. Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou Igor Schultz, sou engenheiro da Trend, aqui trabalho exclusivamente em Porto Alegre, tá atendendo clientes aqui da região. Então, como o William comentou, a gente é parceiro já de longa data, e meu trabalho aqui é apoiar clientes e parceiros, assim como a NGX, para a gente conseguir ter a maior quantidade de informação sobre a parte de segurança, tá? O tema que a gente escolheu aqui sobre a parte de vulnerabilidades é um foco que a gente quer dar justamente pelo que a gente tem visto no mercado, principalmente relacionado aos últimos acontecimentos aí, tá bom? Falando aqui, primeiramente, já dos riscos que a Trend estava prevendo em 2020, tá? Para vocês terem uma ideia. A Trend, em conjunto com a Ponemon Institute, a gente construiu um índice, um report, na verdade, baseado num índice que ele está disponível para todo mundo, calculando aí mais ou menos como que os gestores da área de TI sentiam que estava a sua arquitetura de segurança, e baseado em algumas perguntas que a gente fez, eles conseguiam tirar uma ideia sobre a probabilidade deles sofrerem algum ataque durante esse ano. Então, seguindo esse índice que a gente disponibiliza, a Trend com a Ponemon pegou mais ou menos 1.000 empresas para fazer esse levantamento, e dentro dessa ideia que a gente levantou, dessa pesquisa que a gente fez com essas 1.000 empresas, existia uma probabilidade de 80% das empresas sofrerem um ataque bem sucedido nos próximos 12 meses, ou seja, em 2020, essas 1.000 empresas estavam prevendo já que algum ataque, alguma violação de dados ia acontecer. Para vocês terem uma ideia, tá? Existia a probabilidade também de uma violação de dados críticos desses clientes também, nos próximos 12 meses, de aproximadamente 77%. Segundo o próprio índice que eles geraram através desse relatório. Quem quiser, a gente tem essa ferramenta à disposição no nosso site, só pesquisar lá por Cyber Threat Index, tá? Para ter uma ideia de como é que está o ambiente de vocês também. Trazendo um pouquinho das informações agora do nosso dia a dia, eu sei que o coronavírus, o Covid, aí, ele trouxe para a gente bastante desafios, mas também trouxe alguns aprendizados. E isso a gente tem vendo no mercado como um todo tem visto, e aqui vão algumas informações do que a gente captou, principalmente até relacionado a um pouco de mercado, o que, por exemplo, o Gartner diz, que estamos sofrendo a maior movimentação de Go to Home desde o 11 de setembro, tá? Então, esse é um dos nossos principais desafios. Hoje em dia, diferente daquela época, a gente tem mais capacidade de
permitir o trabalho remoto, né? Então, mas o nosso principal desafio é, de fato, que a gente não estava preparado para isso. Então, o tempo foi uma das principais dificuldades, os limites no acesso remoto, assim, que muitos clientes aí tiveram um problema com a parte de conexão VPN, né? Muitas das empresas não estavam preparadas para suportar uma carga tão grande assim, né, de acesso remoto para a sua infraestrutura, e por conta disso tiveram alguns problemas. Um dos principais desafios nossos é garantir que o usuário consiga, de uma mínima forma, acessar os seus sistemas, conseguir trabalhar de fato, né? Mas também, além desses desafios, de fato, ele tem algumas vantagens também no trabalho remoto, que a gente sabe, né? A produtividade, a flexibilidade, o custo operacional de não ter um escritório físico e tudo mais. Tanto isso é verdade que, de acordo com o Gartner, numa outra pesquisa que eles fizeram, por conta dessa movimentação que aconteceu, quase 3 em cada 4 diretores financeiros hoje planejam mudar pelo menos 5% dos seus funcionários que anteriormente trabalhavam na empresa local para cargos permanentemente remoto após o Covid. Então, isso é uma mudança que também vai acontecer no nosso dia a dia após esse momento que a gente está passando, tá? Um outro ponto que eu queria trazer é sobre um dado que a Interpol trouxe para a gente, algumas informações sobre as ameaças que estão surgindo por conta dessa mudança relacionada ao coronavírus, tá? Para vocês terem uma ideia, esses são alguns pontos que eles destacaram para a gente sobre os principais ataques e ameaças que estão acontecendo durante essa época do coronavírus, tá? Então, a gente teve muitos casos de domínios maliciosos que estão sendo construídos com base no coronavírus, relacionando esse tema para justamente servir de um step malicioso ali para os atacantes poderem acessar as máquinas das vítimas. Então, ataques de phishing têm crescido muito, né, relacionando esse tema também. Um outro ponto que aí é bem crítico para a gente, que é a parte de malwares disruptivos como ransomware e ataque de DDoS. Esse tipo de ameaça está sendo praticamente direcionada através de uma campanha em cima de instituições de saúde. Tá? Aqueles que hoje mais lutam para combater esse vírus e ajudar a vida das pessoas, hoje são os que mais estão sofrendo com esses ataques. A gente está vendo aí, globalmente, empresas da área da saúde, hospitais, redes médicas, laboratórios, tendo quase todos os seus links e serviços ocupados por conta desse tipo de ataque, né? E o outro, e não menos importante, que é o que a gente vai falar aqui, é sobre as vulnerabilidades quando a gente trabalha de casa, tá? As vulnerabilidades, esses gaps de segurança, as lacunas que criam uma ponte aí do nosso ambiente de casa, que ele é menos frágil, obviamente, mais frágil do que o nosso ambiente corporativo, então isso acaba gerando uma lacuna que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. E eu queria contextualizar um pouquinho aí sobre o que a gente vivia, o que a gente estava vendo na realidade antes do coronavírus, já em 2020, o que a gente estava prevendo, tá? Para vocês terem uma ideia, a Trend lançou um reporte relacionado principalmente a ameaças vinculadas a e-mail, tá? Como vocês sabem, hoje e-mail é a principal porta de entrada aí para os ataques dentro das empresas. Então, para vocês terem uma ideia, vinculado somente a visibilidade que a gente fez em cima do Office 365, dentro da segurança que ele já vem por padrão, ou até compondo com outras soluções terceiras, a Trend já identificou mais de 12 milhões de ameaças só em 2019. Tá? 12 milhões de ameaças, quase 1 milhão de detecções de malware, mais de 11 milhões de detecções de phishing e quase 400 mil ataques, tentativa de business e-mail compromise, aquela onde um atacante tenta se passar por um executivo da empresa, alguém importante da empresa, e tenta fazer algum ataque usando aquela identidade fake e gerando um custo para a empresa, como, por exemplo, mudando os dados de pagamento de uma conta, de uma transferência, tá? Então, esse é um tema que eu quero trazer para vocês, num outro webinar que a gente vai fazer, vinculado especificamente sobre ameaças para e-mail, para Office 365, agora como a gente está deixando essa parte de e-mail para fora de casa, na cargo de grandes empresas como Microsoft e Google. Então, eu quero trazer um pouco dessas informações para vocês num outro webinar, tá? Bom, e qual que é a realidade pós-coronavírus? A gente já falou aqui um pouco das ameaças que foram crescendo, mas para vocês terem uma ideia sobre dados, a Trend lançou um report aqui sobre as ameaças que ela detectou desde 1º de janeiro até 31 de março, tá? Então, a gente detectou somente a Trend, né, quase 1 milhão de tentativas de ataque de spam nesse meio tempo, desses 3 meses, detecção de mais de 737 famílias de malwares relacionadas ao tema do coronavírus. A gente viu que tem ransomware já relacionado com famílias de ransomware com o nome coronavírus,
E isso vem crescendo exponencialmente, né? Só do último de fevereiro para março, a gente detectou um aumento de 220 vezes a quantidade de spam, assim como na quantidade de acesso a URLs maliciosas, por conta daqueles domínios lá que a Interpol falou, a gente está vendo aí um aumento de 260% de acesso a essas URLs maliciosas, tá? Hoje, o país que mais tem esse contato, que mais sofre com esse tema, é os Estados Unidos, tá? E o coronavírus, segundo até o SANS, tem esse trabalho remoto que a gente está fazendo, tem alguns desafios que ele nos traz para quem está sendo obrigado, assim como nós todos, né, a ter o distanciamento social e trabalhar de casa. Então, esses desafios se resumem em alguns pontos, como muitas empresas estão tendo que permitir que os usuários utilizem dispositivos pessoais. Outro ponto muito importante é a parte de conscientização do usuário, né? A gente sabe que um aumento exponencial aí da parte de spams e de e-mails, tentando atacar agora os usuários que estão sem toda aquela parte de proteção. Então, eles vão tentar explorar isso e a conscientização tende a ser muito importante. A gente tem que cuidar da nossa rede doméstica. Tem o caso que a gente pode utilizar aí de ferramentas para nos ajudar com a parte de senhas e o tema de vulnerabilidades. Eu vou voltar um pouquinho lá no final depois sobre esses temas para ajudar vocês e mostrar como que a gente pode apoiá-los, mas o tema que a gente vai falar aqui um pouquinho vai ser sobre vulnerabilidades, tá? Bom, e qual que é o peso das vulnerabilidades hoje para as empresas, tá? Segundo Gartner, a vulnerabilidade e a exploração dela ainda é a maioria das causas das violações que a gente tem, do furto de informações, dos incidentes de segurança, normalmente sempre tem alguma exploração no meio do caminho, né? Seja principalmente como uma porta de entrada ou talvez até para a parte de movimentação lateral, mas no momento ela devia ser o foco das empresas, aí, dos gestores de TI, para a gente, no momento que a gente descobrir que a gente tem uma vulnerabilidade e da sua criticidade dentro da empresa, a gente conseguir corrigir esse problema e resolver ele de alguma forma, tá? E pensando no negócio, uma aplicação, quando eu disponibilizo uma aplicação ou um serviço, ela tem alguns conceitos ou alguns pilares que ela precisa estabelecer para que de fato gere valor, gere uma troca ali onde o cliente que vai acessar essa aplicação ou consumir esse serviço, ele precisa sentir da empresa esse valor, esses pilares aqui que você está vendo, de privacidade, confiabilidade, usabilidade, sustentabilidade, aqui pensando na empresa, né, o custo de manter essa estrutura não pode ser maior do que o valor que essa ferramenta ou que esse serviço gera para a gente, e também o valor percebido pelo cliente, tá? Quando a gente tem uma violação nesses pontos, existe uma grande probabilidade da gente ter um desconforto muito grande do outro lado do cliente, seja ele um cliente interno ou externo. Principalmente a preocupação maior tende a ser no cliente externo. Por quê? Quando a gente fala de violação em privacidade, a gente está falando de exposição de dados. Imagina um cliente recebendo uma notificação de que o seu banco ou a compra que ele fez em algum site, um e-commerce, ele teve seus dados vazados, né? Dados de cartão e o que ele comprou. Isso quebra totalmente a confiabilidade que ele tem. A confiança é na integridade de dados. Então, quando tu acessa, tu faz um cadastro num serviço, ou tu está consumindo um serviço, tu é cliente, tu quer lá que teus dados, tu não quer se preocupar se aqueles dados que você está vendo são mesmo verdadeiros ou não. Então, você quer confiar na empresa. Então, qualquer violação nesse tipo de informação aí tende a ser bem crítica na experiência do usuário, assim como a parte de usabilidade, né? O serviço tem que estar disponível, e também, como eu falei na parte de sustentabilidade, né? Não pode ser mais um custo maior para o usuário do que o que ele enxerga de valor, e também na demora na entrega de novos recursos, né? Hoje a gente está em constante mudança, querendo sempre atualizações, novos recursos, e a nosso serviço, nossas aplicações precisam seguir esses preceitos. Então, as vulnerabilidades, elas geram uma porta para que esses pilares sejam quebrados também, tá? Pensando a nível de negócio. Bom, e quando a gente vai falar de um ciclo de vida de uma vulnerabilidade, quando a gente vai resolver essa vulnerabilidade, desde o momento que ela é descoberta até o momento que a gente resolve, existem algumas formas que a gente faz isso. As duas maiores conhecidas, eu vou falar de cada uma delas. Hoje, uma das principais é aquelas ferramentas de scans de vulnerabilidade que a gente conhece no mercado, como o Tenable, Qualys, Rapid7, entre outras. Aí, vocês conhecem bem melhor do que eu, que elas têm uma vantagem imensa quando a gente tem a possibilidade de trabalhar com elas, né? Eu sei que nem todos hoje têm a possibilidade de ter ou conseguem pegar uma consultoria onde tira um reporte para ter essas informações, mas o grande objetivo dela é nos ajudar a detectar proativamente quais são
as vulnerabilidades, tanto os sistemas operacionais, aplicações e os ativos que a gente tem na empresa, nos ajuda a criar um plano de correção, né, de entender quais são essas vulnerabilidades e como que a gente pode passar isso para a equipe que vai corrigir o problema, e nos dá uma visibilidade também sobre essas lacunas de segurança que tem no ambiente, onde que tem um maior problema, onde que tem a maior probabilidade de acontecer algum incidente. E hoje, seguindo uma tendência, elas estão movimentando toda essa visibilidade para não ser mais baseada somente na criticidade e vulnerabilidade, ou no CVSS Score, mas seguindo uma tendência baseada no risco, contextualizando tudo isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Além disso, os grandes desafios desses sistemas, eles são muito bons para nos ajudar a descobrir quais os nossos gaps, mas eles têm alguns desafios. Por exemplo, eles não conseguem nos ajudar a proteger um sistema legado. Eles nos alertam que existem sistemas sem atualização, porém aquilo vai acabar ficando daquela forma para a gente não ter como corrigir um sistema que não tem mais suporte, né? Então, ela nos ajuda a criar, muitas vezes, o formato como a gente cria o plano de correção não necessariamente acompanha o plano da equipe de sistemas, né? Que é a equipe que vai fazer a atualização, ainda corrigir esses problemas que a gente identificou com esses relatórios, né? Então, esse puxa justamente os outros pontos que eu comento abaixo, que é, normalmente, o que acontece? A equipe de segurança chega com um relatório, seja por uma ferramenta que ela tem, ou por um processo de auditoria, ou uma consultoria que ela contratou, ela consegue essas informações do ambiente, porém não é ela que vai corrigir. Ela consegue ver o problema está na frente dela, mas, de fato, quem vai corrigir é a outra equipe, a equipe de sistema, a equipe de infraestrutura, de operação, que vai ter que corrigir o problema. Então, isso gera vários atritos dentro das equipes, porque existe uma responsabilidade que é de um ver o problema, mas você não pode fazer nada, você tem que passar para a equipe de sistema para poder corrigir. Então, esse é um grande desafio. E quando a gente fala de gerenciamento baseado em risco, basicamente está falando de alguns conceitos. Hoje a gente está pensando de um foco simplesmente de criticidade de uma vulnerabilidade para outros pontos, para fazer toda a parte de uma contextualização, priorização, grau de exposição, entender quais são as importâncias do nosso ativo para justamente entender a probabilidade daquilo sofrer um ataque. E assim a gente consegue ter uma ideia ou um checklist para a gente ter um plano de ação muito mais efetivo do que simplesmente correr atrás de vulnerabilidades críticas. Então, essas ferramentas têm nos ajudado, essas ferramentas de scan de vulnerabilidade, elas evoluíram para nos ajudar também nessas informações, né? Bom, depois que eu descobri uma vulnerabilidade, eu preciso corrigir. Então, por conta disso, existem as ferramentas que, muito conhecidas por vocês, de patch management, como WSUS, entre outras, que são muito comuns para a gente corrigir, de fato, esses problemas que foram identificados. Então, qual que é o foco deles? É nos ajudar a remover essas vulnerabilidades, mas também bugs de sistemas, né? E reduzindo, assim, a superfície de ataque e também para nós que somos de segurança, nos auxiliam na parte de compliance. Porém, a equipe de operação, ela também enxerga que tem vários desafios, né? Tem janelas de manutenção, custo operacional de parada do ambiente, continuidade do negócio, porque se eu acabei de parar essa semana para atualizar um patch, dificilmente vou conseguir parar na semana seguinte se é uma aplicação crítica, né? A gente tem muitos casos de rollback, então fiz a homologação, tentei aplicar o patch, não deu, tive que voltar, cara, agora não dá, a gente já tentou atualizar aqui o sistema, não deu certo, deu problema na aplicação, então deixa para a próxima janela, daqui a uma semana, daqui a um mês, e aí acaba ficando muitas vezes. E também sistemas legados, né, então garanto que muitas de vocês hoje ainda têm sistemas legados, como em 2003, 2008, Red Hat 5 no ambiente, e a gente não tem muito o que fazer com esse tipo de ambiente, porque eles não têm mais atualização, então fica aí uma preocupação muito grande. E quando a gente fala dessas equipes diferentes, como eu comentei anteriormente, existe um balanço que normalmente é feito em toda vez que se fala sobre atualização de uma aplicação ou de um sistema, né? Que é uma balança entre segurança e operação. Segurança olha para aquela tela, para aquele relatório, pensando, cara, tem um ambiente, tem riscos de ser explorado, de quebrar todos aqueles conceitos que a gente pensou ali anteriormente, tem um compliance que eu tenho que atender, mas a operação também tem aquele ponto de, cara, precisamos manter a disponibilidade do negócio, o negócio rodando, tem um custo operacional de parada, tem que abrir janela de mudança, que vai ser lá no fim do dia, de uma sexta-feira, então é difícil criar esse balanço, normalmente a operação tende a ser favorável porque ela sustenta o negócio, né? Então a balança tende a ficar um pouco mais para o lado deles,
E isso é um ponto que deixa a gente, que é da área de segurança, né, um pouco mais frustrado. E tem outro ponto que nos deixa ainda mais preocupados, que nem eu comentei anteriormente, sistemas legados. A gente tem no ambiente, a gente tenta segregar, tenta colocar o máximo de segurança e isolamento dessas máquinas possíveis, né, que são máquinas 2003, Red Hat 5, Windows Server 2008. A gente tem alguns casos também com AIX, quem está rodando aí, algumas versões de AIX 7.1, 7.2 já não são mais suportadas também, e assim como aplicações, né? A gente tem o SQL Server 2008, algumas versões de Java, JBoss, que não são mais suportadas pelo fabricante. E aí, a gente também tem outra preocupação, que é o seguinte, eu já tenho problemas hoje, e eu tenho que me preocupar com os problemas da manhã. São novas vulnerabilidades que vão surgir em sistemas que vão acabar o suporte nesse ano. Para quem não sabe, o Adobe Flash ele vai acabar o suporte no final desse ano, no 31 de dezembro. A Adobe anunciou que não vai mais suportar essa aplicação, está recomendando todo mundo a migrar para outras plataformas. A Red Hat 6, CentOS e o PHP 7.2, eles vão terminar o suporte em 30 de novembro, tá? Todos eles. Vão ficar sem suporte, então a gente precisa começar a ter uma ideia de um plano, primeiro, um plano de atualização e também já começar a pensar o que eu vou fazer com aqueles sistemas que eu não consegui atualizar, né? E isso a gente pensa tudo nesse nosso ambiente tradicional, no mundo que a gente vive, de VMs, instâncias, nuvem, onde a gente tem que cuidar toda dessa carga. E agora, porém, está surgindo outras equipes que trazem outras preocupações ainda maiores para a segurança, que é as equipes de transformação digital, né? Essas equipes de transformação digital têm mudado bastante o jeito como a gente trabalha e tanto tecnicamente quanto também nas nossas preocupações, tá? Então, trazendo um pouquinho sobre o que é transformação digital, primeiro ponto, eu gosto de falar desse conceito de transformação digital, não são aplicações, não são DevOps, não são containers. Transformação digital, na verdade, é uma mudança estratégica de negócio que utiliza diversos fatores, como uma cultura ágil, por exemplo, ou conhecida como cultura de DevOps, com foco na experiência do cliente e na rápida resposta ao mercado, para gerar mais valor e se diferenciar no mercado. Tá? Então, isso que é o foco da transformação digital. Por que esse é o foco? Porque, segundo o Murdoch, o mundo está mudando cada vez mais rápido. E não é mais aquela grande empresa que vai bater no pequeno. Agora vai ser quem é mais rápido que vai conseguir se destacar. E a gente tem visto muitos esses casos de startups iniciando e gerando um grande burburinho no mercado porque eles conseguem lançar novos serviços muito rápidos, porque eles já estão nessa cultura, né? Então, nesse ponto, velocidade é uma palavra que descreve nossas vidas nesse exato momento, nesse exato segundo, pensando na parte de transformação digital, tá? E qual que é o benefício disso para o negócio? Bom, se a gente pensar na velocidade para o negócio, quais são os benefícios? Primeiro, eu consigo ter maior inovação no mercado, eu consigo lançar mais rápido uma nova função, um novo serviço, eu consigo endereçar mais rápido um feedback, né? Então, se eu consigo pegar, testar mais rapidamente um serviço, eu consigo pegar e entender se aquilo gerou valor, o valor que eu esperava no cliente, e se não fez o que eu esperava, eu consigo pegar e endereçar isso mais rápido, remodelar de novo e relançar. Ele me ajuda também a quebrar alguns obstáculos antigos que a gente tinha no passado de, por exemplo, minha aplicação foi desenvolvida dessa forma, meu sistema foi criado dessa forma, eu sei que o meu cliente quer isso, mas eu não consigo fazer, porque vai precisar remodelar toda a parte da aplicação. Hoje em dia, eu consigo quebrar minha aplicação em várias partes, eu consigo recriar partes específicas da minha aplicação e relançar, removendo esses obstáculos. E por conta dessa velocidade também, eu consigo testar, lançar novas funções, ir testando e homologando, vendo como é que se comporta várias vezes ao dia. Ou seja, eu reduzo o risco de novos recursos, porque eu consigo pegar, subir, testar, e tudo isso de forma automatizada, muito mais rápido do que eu fazia anteriormente. Então, esses que são benefícios para o negócio. E os microserviços que a gente utiliza dentro dessa plataforma de transformação digital, né? Eles resolvem um problema bem crítico que a gente tinha antes para os nossos amigos desenvolvedores, que é a parte de quebra de dependência. Antigamente, o desenvolvedor criava uma aplicação nas aplicações, nas versões que ele queria, e quando ele mandava isso para a produção, a equipe lá de sistema de homologação dizia, cara, essa aplicação que tu criou, ela não utiliza as mesmas versões que a gente utiliza aqui, as dependências não são as mesmas, e aí quando eu boto na produção aqui, no meu ambiente de homologação, ele não funciona, ele quebra.
Então, com a parte de microserviços, eles conseguiram resolver esse problema, ou seja, foi uma quebra, basicamente, das dependências, e aí eles conseguiram fazer o quê? Nesse novo ambiente, basicamente, os desenvolvedores eles conseguem criar um template de configuração, onde basicamente vai ter ali a descrição do sistema operacional que eles querem, a versão do sistema que eles querem, a versão das aplicações, quais softwares que eles querem para construir aquela aplicação, com os comandos, o código dele embutido ali dentro, e manda para produção e vai executar no ambiente de container dele, independente onde seja, se vai ser no ambiente local, em ambiente de cloud, ou simplesmente na máquina dele, ele consegue, quebrando essa dependência, ele consegue rodar em qualquer lugar. Tá? Porém, os microserviços eles nos ajudaram nesse ponto, mas eles trazem para a gente uma preocupação de segurança. Como, por exemplo, riscos no pipeline de desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento agora ela é responsável não só pelo código, mas também por toda a parte de infraestrutura que suporta esse código, né? Então, ele escolhe qual é a aplicação web que ele quer, qual o banco de dados e qual as versões. E isso gera risco porque na equipe de desenvolvimento existe muita reutilização de código, que eles vão pegar lá num GitHub, num Docker Hub e em outras plataformas desse tipo, muito código aberto, que muitas vezes a gente não tem muita ideia do que tem ali dentro, porque eles não têm muito foco em segurança, então eles não sabem exatamente o que tem ali dentro embutido naquele código que ele está reutilizando. Ele coloca isso para produção e aí incidentes acabam sendo gerados lá depois lá na produção. Por quê? Porque tinha minerador embutido, tinha um malware, tinha um backdoor, várias outras coisas que podem acontecer e já aconteceram, tá? Além disso, a equipe de segurança ela tem uma preocupação muito grande porque as ferramentas tradicionais normalmente não conseguem se adequar a esse novo mundo. Toda vez que ela vai tentar se aproximar da equipe de desenvolvimento e ela tenta alguma coisa que pode barrar ou nem que seja reduzir a velocidade das equipes, ela vai ser tratada como inimigo e provavelmente ela tende a perder essa briga. Tá? Porque ela vai atrasar uma entrega de uma aplicação importante para o negócio em uma semana, um mês, então isso pode causar grandes problemas. Então a equipe de segurança ela tem que começar a se interagir mais com essa equipe, né? Então ela tem que entender como que essas equipes funcionam e ela tem que ajudar essas equipes de desenvolvimento novas a escrever código de segurança ou como ela vai inserir essa ferramenta de segurança que ela precisa dentro da esteira, dentro do dia a dia, dentro dos processos já automatizados da equipe de desenvolvimento. Então, ela tem que começar a fazer parte, começar a participar da reunião e ajudar essas equipes a escrever código voltados à segurança, tá? E, além disso, uma outra dificuldade que eu tenho visto no mercado tem surgido muitos players voltados para essa área, assim como a equipe de desenvolvimento, ela tem várias e várias opções, várias empresas focadas somente para essa área estão surgindo também. Então, as empresas estão achando que elas vão precisar contratar ou adquirir uma empresa ou uma só ferramenta para cada função dentro da esteira ou para cada coisa que elas vão utilizar, cada insumo que elas precisam dentro da esteira, ali para garantir a parte de segurança, e isso depois, no final, acaba gerando um monte de alerta, um monte de ferramenta que acaba não se conversando, e aí depois com uma dificuldade gigantesca para gerenciamento, tá? E um outro ponto, somando tanto essa parte de transformação digital, que a gente viu que é um risco também, que tem vulnerabilidades, assim como o nosso ambiente, entre aspas, tradicional, existem alguns desafios, como, por exemplo, as recomendações que a gente tem do Gartner sobre qual o período que a gente deve resolver, ou qual o timeline que a gente deve resolver o cargo de uma aplicação. Por exemplo, segundo esse relatório deles, se eu tenho uma vulnerabilidade crítica que está exposta para a internet, está indicado para o meu usuário lá na rua, se é uma vulnerabilidade crítica num servidor que está para a rua, eu deveria levar em torno de 1 a 2 dias. Imagina a gente conseguir parar um e-commerce de 1 a 2 dias para conseguir botar um patch, tendo que tirar um negócio do ar, tendo que fazer toda essa jornada de mudança a cada vez que surge uma vulnerabilidade alta. Segundo pesquisas aí que houveram no ano passado, mais de 50% das vulnerabilidades foram consideradas como criticidade alta. Imagina se mais de 50% das vulnerabilidades que saem são de criticidade alta, eu tenho que ficar parando no meu ambiente toda hora para aplicar um patch. Então é praticamente inviável que a gente tenha que fazer isso, né? E por conta disso, eles até utilizam como recomendação, que eles sabem que é praticamente impossível a gente conseguir fazer isso, mas eles sugerem da gente conseguir colocar aí algumas medidas compensatórias para apoiar essas demandas, como uma solução de PS, um AF, ou algo que nos ajude com a parte de virtual patch, tá? E o que seria isso?
Virtual Patch, ou que a gente gosta de chamar também de Vulnerability Shielding, blindagem de vulnerabilidade, na verdade é uma combinação que a gente tem da parte de descoberta de vulnerabilidades com a parte de uma ferramenta de gestão de patches. A gente combina essas duas funções, os benefícios que as duas trazem, para ajudar as empresas a terem mais, a atender aquelas demandas de recomendação do Gartner e, de fato, cobrir os gaps. Como que a gente faz isso, tá? Qual que é o benefício disso? Primeiro, essas ferramentas de Vulnerability Shield, de Virtual Patch, nos ajuda a detectar proativamente as vulnerabilidades de sistemas operacionais e aplicações. Ou seja, ela pega essa parte também de uma ferramenta de scan de vulnerabilidade. E ela consegue proteger contra as vulnerabilidades. Ou seja, ela consegue pegar justamente essa parte que um patch me ajudaria, que é não só descobrir que eu tenho uma vulnerabilidade, mas me proteger dela, só que sem acarretar aqueles outros problemas de abrir janela de manutenção, precisar de reiniciar o sistema, se necessário aprovar aí que uma aplicação nova seja instalada, como se fosse um patch. Ela não faz nenhuma mudança a nível de software dentro da aplicação. E aí, isso nos permite que a gente consegue atribuir as regras toda vez que a gente identifica essas vulnerabilidades, a gente coloca as regras de proteção e quando for corrigido, a gente remove isso tudo automaticamente para facilitar o dia a dia e a operação da equipe de segurança. Ou seja, a gente quer que a equipe de segurança consiga tirar esse relatório, veja que quando ela identificar as vulnerabilidades, os gaps de segurança no ambiente, ela não fique de braços cruzados ou lá preocupada, esperneando, brigando com a equipe de segurança, com a equipe de sistemas, esperando que eles vão lá e resolvam um problema quando eles têm lá outras prioridades, como parte de cuidar do negócio, continuidade, janela de manutenção. Eles não precisam mais ficar esperando isso, eles podem tomar alguma ação enquanto isso para resolver esse problema, eles podem aplicar essa proteção no ambiente e garantir ali, a equipe de sistemas pode atualizar aí, vai no tempo de vocês, obviamente tenham prioridade para resolver esse problema, mas eu não vou estar exposto nesse meio tempo, tá? E como que a gente faz isso? Normalmente segue uma linha do tempo. Normalmente quando uma vulnerabilidade ela é divulgada ou uma exploração é conhecida, existe todo um processo de um patch ser disponível, eu tenho que testar ele, homologar, começar a implementação e, de fato, concluir isso. Esse processo pode levar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, ou talvez nunca acontecer, dependendo do tipo do sistema que a gente está conversando. Mas o Virtual Patch ele vem para quando, no momento que eu descobrir uma vulnerabilidade ou for divulgada essa vulnerabilidade ou patch, eu já consiga, nesse exato momento também, já aplicar essas regras de proteção e blindar as vulnerabilidades do meu ambiente. Não só de sistemas operacionais, mas também de aplicação. Ou seja, eu reduzo aquela necessidade emergencial da gente correr, brigar com a equipe de sistemas. Isso não que não vá acontecer mais, tá? Mas tende a reduzir um pouco dessa emergência que a gente tem, porque a gente vai ter um mínimo de garantia de segurança ali. E a gente consegue abranger isso de diversas formas em diversos sistemas, tanto ambientes de cloud, ambientes on-premise, ambientes de containers. Eu consigo automatizar esses processos para uma diversa gama de sistemas. A gente sabe que a grande maioria dos clientes hoje tem voltado esse tema somente para sistemas Windows, Microsoft, com WSUS, mas muitas vezes acabam deixando de lado as aplicações que rodam em cima desses sistemas e também que eles têm ambiente Linux lá dentro. E normalmente o ambiente Linux também roda sistemas críticos, né? E esses sistemas muitas vezes não têm sequer algum tipo de proteção. Então é muito importante que vocês tenham visibilidade e controle desses sistemas também. E quando a gente passa isso depois para um sistema de desenvolvimento com a equipe de transformação digital, como que a gente pode fazer isso também lá proativamente com a equipe de desenvolvimento? Além dessa proteção no ambiente tradicional, que a gente pode pegar aquele host no momento que está em produção, a gente pode trazer isso no momento em que está se criando o código, está se criando a aplicação. Essas equipes de desenvolvimento, elas têm as tarefas vinculadas ao negócio, com os squads, com os times deles, onde ele tem que volta e meia tem que pegar, lançar uma nova função, uma nova feature, corrigir um problema, trazer algo novo para o negócio e, por conta disso, ela precisa estar bem próxima das equipes lá de negócio. Então, quando ela cria esse ponto, ela não tem a cabeça voltada para a segurança. Então, ela vai fazer todos esses testes, automaticamente ela tem já alguns testes de segurança, como análise de código, análise de testes da aplicação, para ver se ela vai funcionar, para ver se aquelas novas funções não quebram, estão funcionando corretamente.
E, por conta disso, nesse exato momento que ela cria essa ação, a gente também consegue fazer, nesse momento que ela vai fazer o build do container, antes de ir para a produção, a gente consegue pegar, puxar essa imagem e fazer um scanner automatizado para ver com o que tem de fato naquela imagem, né? Então, aqui é como a gente pode trazer isso dentro do dia a dia dessas equipes. Como eu comentei anteriormente, a equipe de segurança tem que começar a participar do dia a dia delas, entender os processos, não pode tentar barrar, tem que ajudar eles a estar sempre acelerados por conta do negócio, mas também tem que inserir segurança lá dentro. Então, essa é uma das formas que eles podem fazer isso. Aqui a gente pode pegar e fazer um scanner para identificar vulnerabilidades, malwares, secrets, chaves, identificar artefatos que são críticos para o negócio, que infringem a minha política de segurança, e eu posso dizer para a minha empresa, para o meu desenvolvedor, cara, se você criou aqui um software, eu sei que você precisa lançar isso lá para produção, mas ela infringe algumas diretrizes nossas de segurança, como, por exemplo, ela está quebrando aqui a nossa política porque ela está indo com malware para a produção, ela está indo com minerador. Então, a gente tem que saber que isso está acontecendo e já antecipadamente, antes disso ir para a produção, a gente alertar eles, a equipe de desenvolvimento, quebrar essa esteira, devolver para ele, obviamente com uma certa sensibilidade, entendendo o negócio e qual a criticidade daquela aplicação, mas a gente tem que ter esse ajuste com eles e entender, cara, daqui não vai passar, não pode passar, eu não posso permitir que tu coloque algo desse tipo para a produção. Então, a gente consegue garantir que somente as boas imagens vão para a produção. E como segurança, a gente consegue monitorar isso, entender quais são as vulnerabilidades, quais são as maiores vulnerabilidades que a gente está vendo no ambiente, quais as aplicações que estão tendo a maior quantidade de vulnerabilidade e aonde, em que layer, em que camada daquele container que está tendo essas vulnerabilidades, vinculando com os registros aí. Tá. Por quê? Porque a gente quer que a equipe de segurança, a equipe de desenvolvimento, consuma a segurança no dia a dia. Ela passe a entender como que está a qualidade do trabalho deles, como está a qualidade de criação de software que eles estão fazendo, tá? E eles podem fazer isso de forma automatizada, como a gente viu aqui, tudo através de APIs, não muda praticamente nada no dia a dia deles, e eles podem começar a consumir segurança para melhorar cada vez mais o trabalho deles, como, por exemplo, utilizar um bot da própria ferramenta que vai reportar para ele essas informações. Então, ele pode vir e buscar essas informações de, cara, como é que está aquela aplicação que eu criei? Como é que está a segurança dessa aplicação? Eu fiz corretamente? Não fiz? Isso proativamente eles podem buscar, ele vai dizer o nome qual do container dele e ele vai dizer, cara, aquela aplicação que tu criou tem tantas vulnerabilidades. Se normalmente a gente, quando fala de vulnerabilidades para um desenvolvedor, ele não entende, ele fala CVE, cara, não, isso aí é lá com segurança. Só que quando a gente começa a conversar com ele sobre bugs na infra e como aquilo pode afetar a performance e a disponibilidade daquela aplicação, aí a gente já está falando mais na linguagem dele. Então, por isso que eu comento, a gente tem que começar a participar um pouco mais deles e a gente pode ajudar eles a criar esses ambientes também automatizados com bots, só usando as APIs das ferramentas. E um outro ponto, dentro da equipe, dentro desses ambientes de desenvolvimento de containers, não é só porque a gente tem usando uma imagem do fabricante, uma imagem registrada, como a gente diz, que ela é necessariamente segura. Olha em quantas aplicações aqui, quantas imagens que a gente está vendo, CentOS, Jenkins, Mongo, MySQL, que são suportadas e são distribuídas pelo próprio fabricante e que já vem com vulnerabilidades. Ela já vem embarcado para a gente com esse desafio. Então, de fato, a gente tem que corrigir esse sistema, a gente não dá para confiar somente no que está lá exposto, não dá somente para reutilizar, a gente tem que fazer um tratamento dessas informações, desses sistemas, antes de jogar para produção. E qual que é e como que a gente consegue ajudar para esse tipo de ambiente, tá? O Ismael vai falar um pouquinho depois também, eu vou comentar, mas aqui para vocês terem uma ideia, esse é o nível de cobertura que a gente faz para esse ambiente de transformação digital. A gente consegue proteger desde a parte de containers, proteção entre containers sobre a parte de vulnerabilidades. Normalmente, esses containers, eles tendem a ter liberdade de comunicação, ou seja, eles se comunicam, não existe barreira de comunicação entre eles. O container A pode falar com o container B normalmente sem nenhum filtro, não é a mesma coisa quando a gente trabalha com VMs, mas a gente consegue proteger os ataques que acontecem de fora para dentro e também entre eles, tá? A gente consegue entender essa parte essa camada de rede entre esses containers também. Além disso, se a gente está rodando um ambiente de containers em casa, a gente tem todo o host que está rodando com o sistema operacional, o CentOS, um Red Hat, um Ubuntu que está rodando aquele container com a aplicação do Docker e
o Kubernetes, que é a camada de orquestração. Essas aplicações aí que nos permitem criar esse ambiente containerizado, elas também têm vulnerabilidades. Já foi divulgado no ano passado, tanto o Docker quanto o Kubernetes têm vulnerabilidades. Eles podem permitir que um atacante consiga explorando essa vulnerabilidade, ele pode criar containers infectados, publicar isso, pode pegar as informações de todo o ambiente que tem ali dentro dessa arquitetura de microserviços e executar diversas ações, apagar todas as aplicações, deletar os serviços, então tudo isso que pode acontecer. Então, a nossa ideia e a nossa proposta, a gente consegue ajudar nessa camada também. E o outro ponto, e principalmente, a segurança ela precisa ser automatizada, tá? A gente tem um problema que nossas ferramentas hoje são pensadas muito na parte de console e report, e as equipes hoje em dia, as empresas também têm diversas soluções, softwares como painéis de monitoramento, gráfico e reports, o que torna para a gente praticamente impossível a gente conseguir gerenciar tudo. Então, qual que é a ideia? Que a gente consiga usufruir, utilizar da ferramenta o que a gente precisa, as equipes precisam tornar as equipes de dev parte do processo também, e a gente consegue fazer tudo isso, correlacionar e pegar as informações que a gente precisa de forma muito mais simples através de APIs e consome aquele recurso e consolida tudo numa console. Um exemplo de como a gente consegue fazer isso, vou apresentar para vocês um pouco do que a gente fez, tá? Aqui, um pouco do que a gente fez, se vocês conseguem ver minha tela. A gente pegou e exportou essas informações sobre gráficos de vulnerabilidade do ambiente, das máquinas que a gente tinha protegidas, e exportamos para um Grafana, para aqueles clientes que não têm um CIEM ou querem ter um outro tipo de visibilidade aqui de como está a saúde do ambiente. Imaginem que se eu conseguir um report ou eu tenho uma ferramenta de monitoramento de vulnerabilidades, imagina que eu consiga pegar essas informações de quais são as vulnerabilidades do ambiente, correlacionando com aqueles riscos e contextualizando quais são os mais prováveis hosts de sofrer um ataque. Imagina eu contextualizar essa informação com também quais são as vulnerabilidades, quais são aqueles hosts, são 11 que são críticos, e quais dessas vulnerabilidades deles estão, de fato, com prevenção, estão com o virtual patching aplicado, estão sendo protegidas aqui pela nossa ferramenta. Então, a gente, através de APIs, a gente consegue criar essas dashboards e mesclar essas informações para garantir que a equipe de segurança saiba do risco, saiba que existe uma probabilidade de acontecer um ataque, mas também, ao mesmo tempo, ela está protegida, ela está vendo o quão protegida ela está, em quais máquinas, em quais vulnerabilidades, sistemas operacionais, tudo mais. E isso estendendo também para a parte de container security. Imagina que eu consigo pegar dentro da minha esteira quais são as vulnerabilidades que eu mais estou vendo, quais são o registry, quais são as vulnerabilidades, o CVS que eu tenho visto. Então, aqui a gente montou no Kibana. Então, tudo através de APIs, a gente pode criar todos esses sistemas de ver onde que estão meus principais gaps de segurança, tá? Então, aqui. Além disso, tá? O Ismael vai falar um pouquinho para vocês depois. As nossas ferramentas são voltadas para a parte de compliance, tá? Para vocês terem uma ideia, nossas ferramentas elas são vinculadas para a parte de PCI e SANS, então a gente ajuda em 8 dos 12 requisitos da parte de PCI, e praticamente metade das ferramentas dos requisitos do SANS a gente consegue atender também somente com uma única ferramenta, tá? E quais são essas ferramentas? Tá? Eu ainda não falei o nome exatamente, mas aqui estão elas. Elas fazem parte de uma plataforma de segurança da Trend chamada Cloud One, onde basicamente aqui eu falei de duas ferramentas. Workload Security, que é essa ferramenta que faz o virtual patching de fato, que vai nos ajudar a ter essa visibilidade e proteger nossas workloads em segurança, né? Também, independente se ela está no ambiente on-premise ou está no ambiente de nuvem, rodando com containers. E o Container Image Security é aquela ferramenta que eu mostrei que fica dentro do pipeline, fazendo o scanning das ferramentas antes de ir para a produção. Quando ela vai para a produção e eu aceito, entre aspas, o risco por conta do negócio, eu posso passar ela para a produção para que o Workload Security tome conta dela e proteja as vulnerabilidades que foram identificadas anteriormente no scanning lá dentro do pipeline, tá? E como que o mercado nos vê e se de fato a gente está seguindo uma boa linha? Bom, não sou eu falando mais, não é a Trend falando, mas o IDC, a Forrester e o Gartner consideram a Trend como líder nesses principais pontos. No IDC, a gente é líder em ambientes de proteção de Cloud Security, que principalmente tendem a ter esses problemas, principalmente vinculado à parte de transformação digital. A Forrester também coloca a Trend como principal líder ali no Cloud Workload Security, que é esses temas que a gente tem conversado, e o Gartner, a Trend consegue atender 7 dos 7 recomendações do Market Guide
for Cloud Workload Protection, tá? Então, essas são o mercado falando um pouquinho de como a gente consegue ajudar, de fato, tanto no ambiente híbrido aqui, quanto no ambiente on-premise ou somente cloud. E aqui algumas dicas, tá? A Interpol sugere algumas dicas para nos ajudar a garantir a segurança nesse meio tempo aí de trabalho home office. Então, manter o software atualizado, usar senhas fortes, fazer backup das informações, né? Então, esses são os principais pontos. E a Trend também com o Covid, em alguns pontos que eu tinha comentado anteriormente, que eram alguns casos do SANS, a Trend também tem para ajudar. Tanto nos dispositivos pessoais quanto conscientização e senhas fracas, a Trend tem algumas ferramentas como Maximum Security, que a Trend disponibiliza de graça 6 meses, tá? Então, para aquelas empresas que o usuário está tendo que trabalhar com seu dispositivo pessoal, ele pode baixar gratuitamente por 6 meses o Maximum Security e ter pelo menos uma ferramenta de segurança efetiva lá na ponta, na sua máquina. Além para a parte de conscientização, que a gente tem o Phishing Insight, que é uma ferramenta que ajuda na parte de campanhas de phishing, e o Password Manager, que é uma ferramenta que faz gerenciamento de senhas, até 5 senhas é gratuito, tá? Então, os clientes podem utilizar isso também. Certo? Agora eu passo a bola para o Ismael, tá, pessoal? Ele vai demonstrar um pouquinho para vocês sobre principalmente o Workload Security. Maravilha, Igor. Fazendo uma transição aí. Estamos colocando o Ismael na tela. Maravilha. Ismael, pode seguir, falar um pouquinho sobre o Workload Security, cada um dos módulos dele aí, dar uma explicação mais geral aí para o pessoal que está acompanhando. Bom dia, pessoal. Eu vou explicar um pouquinho sobre o Deep Security e o Workload Security, que na prática é a mesma ferramenta, porém o Deep Security é o nome dado para a ferramenta que é instalada on-premise, e o Workload Security é o nome dado para a ferramenta que é utilizada como serviço na nuvem da Trend. Eu vou utilizar o nome Workload Security, mas tudo que eu falar aqui cabe ao Deep Security também. Bom, o Workload Security é um conjunto completo de recursos de segurança, né, que utiliza apenas um único agente e que possibilita proteger vários sistemas operacionais e ambientes diferentes, tá? Então, ele protege desde servidores Linux, servidores Microsoft, servidores legados, sistemas legados, e tu consegue gerenciar através de políticas centralizadas tanto o ambiente de cloud, nuvem pública, como o AWS e Azure, como o ambiente on-premise numa única console. Além dele auxiliar a manter os requisitos regulamentares de conformidade, conforme o Igor explicou antes, como o PCI, por exemplo. O Workload Security utiliza, assim como os demais produtos Trend, utiliza da SPN, a Smart Network Protection, que é a nuvem de segurança da Trend. A SPN processa e correlaciona dados de ameaças globais continuamente e mantém essa catalogação de ameaças atualizadas para impedir que ameaças se propaguem rapidamente. Tá? Então, ela vai ela auxilia no bloqueio de ameaças por reputação, o que torna o bloqueio de novas ameaças mais rápido. O Deep Security, ele possui 3 módulos, tá? Ele pode ser licenciado por módulos ou licenciar todos os módulos através da licença Enterprise. O Workload Security não é possível licenciar por módulos, ele consegue licenciar apenas todos os módulos dele. Bom, o primeiro módulo que eu vou falar é o Anti-Malware Security, que possui as features de anti-malware e web reputation. A feature de anti-malware, além de usar a tradicional vacina para bloquear ameaças, ela conta com recursos de scan de monitoramento. Ela utiliza monitoramento de comportamento. Se uma nova ameaça tentar executar um comportamento parecido com um ataque de ransomware já conhecido, por exemplo, ele vai barrar pelo comportamento da ameaça, ou por algum outro trecho de código que já tenha sido utilizado em outros tipos de ameaça. O Web Reputation, ele utiliza a SPN, né,
para bloquear URLs maliciosas. Como o Igor falou agora há pouco, várias URLs surgiram devido ao Covid. Então, o agente do Deep Security já bloqueia o acesso às URLs maliciosas conhecidas antes que a requisição chegue ao firewall. Outro módulo que a gente tem é o System Protection, System Security, desculpa. Ele contém 3 features: o Application Control, que auxilia no monitoramento de alterações de aplicações e executáveis no servidor protegido. É possível bloquear a instalação de novos executáveis e bloquear atualizações de software sem que tenha sido liberado uma janela de manutenção para o mesmo, evitando problemas em servidores de produção. Outra feature do módulo de System Security é o Integrity Monitor. O Integrity Monitor auxilia no monitoramento de integridade de arquivos e sistemas, né? Os principais regulamentos de segurança, como o PCI, por exemplo, destacam que o monitoramento de integridade é uma maneira eficaz de abordar os requisitos de controle de segurança. Então, com o Integrity Monitor, a gente consegue atender alguns requisitos do PCI. Outra feature do módulo de System Security é o Log Inspection. O Log Inspection consegue identificar e correlacionar logs de sistemas operacionais protegidos pelo Deep Security, permitindo, assim, criar trilhas de auditoria para usuários chaves e separar eventos que possam ocorrer simultaneamente em vários servidores e com sistemas operacionais diferentes. O terceiro módulo é o Network Security. Nesse módulo a gente possui o firewall, né, que pode ser utilizado no SCAN para identificar as portas e serviços que estão executando, que auxilia na liberação e criações de regras, e também auxilia para impedir ataques de DOS e detectar scan de rede e bloquear esses scans. E por último, e menos importante, o Intrusion Prevention. O Intrusion Prevention é a feature que de fato vai aplicar o Virtual Patching e blindar os sistemas operacionais e sistemas e aplicações hospedadas nos servidores. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora para fazer uma demonstração de como de fato é feita esse scan de vulnerabilidades e como ele é aplicado no Workload Security. Bom, eu tenho 2 sistemas aqui no Workload Security, um Windows Server 2016 e um Red Hat 7. No Windows, eu já apliquei a proteção do Intrusion Prevention, né? Então, através do scan e de maneira automaticamente, ele já habilitou a proteção para todas as vulnerabilidades que ele encontrou no servidor. Nesse servidor aqui, ele encontrou 143 vulnerabilidades. Eu consigo ver uma descrição dessas vulnerabilidades, alguns detalhes dela, como ela funciona. E agora que eu vou demonstrar como no servidor CentOS, ele não tem nenhuma proteção aplicada ainda. Eu posso modificar aqui para ele adicionar automaticamente as proteções para os que foram encontrados. Quando eu dar o scan aqui, ele vai iniciar o processo de varredura de aplicações nos servidores que estão sendo protegidos pelas políticas.
e automaticamente ele vai atribuir a proteção para esse servidor, nesse caso aqui. Importante ressaltar que a gente tem dois tipos de prevenção, tá? Uma que é Detect, que ela só vai gerar logs e alertas para quando alguma dessas vulnerabilidades for explorada. A gente realmente utiliza esse modo quando está implementando o IPS em cliente, então a gente não tem muito conhecimento sobre o ambiente, então a gente monitora por um certo período ali o que vai trazer de log de evento. Depois a gente muda para Prevent. Ismael, aproveitando, surgiu uma pergunta aqui nesse meio tempo, enquanto a gente estava conversando. O pessoal mandou uma pergunta aqui. O Virtual Patching substitui definitivamente a correção da vulnerabilidade, ou seja, a aplicação do fix do fabricante? Não, ele serve para contornar, né, dar tempo à equipe de infraestrutura aplicar os patches necessários e fazer as correções necessárias na aplicação para comportar o upgrade dessa aplicação. Tá? Então, ele deve ser utilizado de maneira corretiva apenas. Tá ótimo. Uma solução temporária até que o patch seja ou disponibilizado pelo fabricante ou até instalado pelo time de TI, né? Ou até uma configuração realizada, né? A correção de uma vulnerabilidade não necessariamente é um patch, né? Pode ser uma configuração também. Exatamente. Perfeito. Bom, quando eu terminar o Scully, que pode ser que ele demore um pouco, ele vai vai aparecer dessa mesma maneira aqui, com as vulnerabilidades aqui. Eu também posso gerenciar as vulnerabilidades que eu quero aplicar. Por exemplo, tem uma vulnerabilidade que eu não quero aplicar o Virtual Patch. Eu posso vir aqui, selecionar ela, digamos que seja essa, e dar um assign nela. Ele vai deixar de proteger essa vulnerabilidade. Então eu posso também, ele é maleável, né? Eu posso optar em aplicar um Virtual Patch ou não para a vulnerabilidade. Bom, da minha parte era isso. Não sei se tem mais alguma pergunta aí, William. Tem mais uma pergunta aqui que surgiu. Acho que talvez essa o Igor possa responder até. Posso usar o Workload Security apenas em um grupo de servidores? Por quais devo começar? Boa pergunta. Você não necessariamente precisa cobrir o ambiente inteiro, então vale a pena fazer um estudo aí do ambiente, qual é a maior criticidade do seu ambiente. Por exemplo, onde a gente recomenda, primeiramente, sistemas críticos e expostos para a internet, e também que hoje, pelo menos, estão com algum sistema ou uma aplicação que não tem mais suporte. Esses sistemas estão com alto risco de sofrer algum tipo de ataque, né, porque não tem mais suporte do fabricante, a equipe de sistema não tem mais como atualizar, e então o risco é muito alto de sofrer um ataque. Então, a gente sugere que comece por um grupo menor ou vai pegando, justamente identificando quais são esses sistemas que precisam de uma atenção um pouquinho maior, começa por eles e pode ir expandindo gradativamente, sem problema. Maravilha, maravilha. E tem mais uma última pergunta que nós temos até o momento. Talvez o Ismael possa responder para nós. Workload Security, quando usado para Virtual Patching, né? Então, dentro daquele módulo que tu comentou ali, Ismael, de Network Protection, se eu não me engano, é isto? Isso. Então, se usado só para Virtual Patching, pode coexistir com o meu anti-malware atual? Eu tenho outra ferramenta fazendo a função de anti-malware. Sim, ele pode coexistir sem nenhum problema, tá? Ele vai fazer apenas a função de Virtual Patching nesse cenário daí. Só a parte de Intrusion Prevention. Ele é compatível com os demais. Sim, no caso estariam os dois agentes instalados e cada um com uma função. Exatamente, eles não agiriam da mesma maneira, né? Sim, não sobrepõem. Não sobrepõem a ação de um com a ação do outro. Maravilha, maravilha.
Acho que por hora era isso que a gente tinha de perguntas aqui. Se o pessoal quiser mandar mais algum questionamento, pode ficar bem à vontade, a gente está lendo. A gente só não está publicando as questões aqui, mas a gente está lendo no bastidor aqui. Igor, se tu puder compartilhar de novo a tua tela para a gente seguir ali nos... Acho que já deve estar disponível aí para o ti. Uhum. Maravilha. Então, eu queria só comentar um pouquinho sobre algumas linhas de atuação da NGX. Né? A gente, enfim, anda por vários segmentos de mercado, por inúmeros clientes aí. A gente percebe que quando se fala em segurança de TI, ou a gente chama de cybersecurity também, a proteção efetiva dos servidores não está diretamente linkada a somente implantar uma ferramenta, né? Precisa ter uma gestão adequada disso. Nem sempre os times de TI no dia a dia conseguem conciliar as atividades que já tem, toda a carga de trabalho que já tem, com o monitoramento do ambiente, resposta a incidente e acompanhar o que está acontecendo aí no mercado de novas ameaças e vulnerabilidades, né? E a gente vê isso de forma muito frequente, tá, pessoal? Que não são poucos os casos. Onde acontece um incidente, ele não é visto e respondido, digamos assim, pela equipe de segurança, e a equipe só se dá conta quando a extensão do dano já é muito maior, né? Quando já tem uma parada de ambiente ou quando tem algo já muito crítico acontecendo, e não lá no início da exploração da vulnerabilidade, né? Então, para facilitar isso e entendendo essa necessidade de mercado, a gente criou algumas alternativas, né, para conseguir prover uma segurança realmente efetiva, e a gente criou alguns modelos de serviço gerenciados, né, onde a NGX se responsabiliza por algumas atividades, entre elas, e de forma, né, bem resumida, a de dar maior visibilidade e resposta a esses incidentes de segurança que acontecem aí no dia a dia. Então, a gente criou basicamente duas ofertas, né? Essa do Server Protection Standard, que é um serviço gerenciado baseado no Deep Security e no Workload Security, que são esses dois produtos aí, on-premises e nuvem. Então, a gente tem, dentro da versão standard do produto do Server Protection, a versão standard ela dá uma maior visibilidade, né? Então, a gente tem reports mais frequentes aí do ambiente e do que está acontecendo, né? E se tu puder passar, Igor, nós temos a versão Enterprise desse mesmo serviço, onde a gente consegue prover uma visibilidade em real time, né? Então, a gente está monitorando, fazendo monitoramento da solução a todo momento, reportando os incidentes em real time também, e fazendo a resposta a esses incidentes em real time. Então, a gente consegue realmente pegar uma tentativa de ataque ou uma tentativa de exploração de vulnerabilidade no início dela, no início do movimento, para que a gente não tenha um dano maior e a gente faz todo esse processo de gestão desse ambiente. E junto com isso, né, toda a questão de manter o ambiente atualizado, de manter reuniões regulares com o time para levar boas práticas, né, fazer quality assurance. Então, tem uma série de benefícios aí que a gente consegue dar uma atenção maior para a solução de segurança do que o próprio ambiente, do que o próprio time da empresa conseguiria dar frente a todas as demandas de dia a dia, novos projetos, enfim, toda a carga que já existe, né? Então, é basicamente isso. Se alguém quiser conversar mais sobre essas possibilidades, a gente tem os nossos contatos aí, né, tanto do Igor, da Trend, quanto os nossos contatos enquanto NGX, para que a gente consiga aí responder para vocês e dar uma atenção maior também. Certo, pessoal? Da parte da NGX, a gente queria agradecer muito a quem nos acompanhou até aqui, né, quem assistiu e participou aí com os questionamentos. Surgiram mais algumas perguntas aqui, maravilha. Qual o número de vulnerabilidades que consigo proteger por SO? Né? Uma pessoa anônima que perguntou. Então,
existe uma limitação, né? Tem alguns limites. Obviamente, a gente não vai deixar de fazer, até Igor e Ismael, se vocês quiserem complementar, né? Eu já vou aproveitar que eu estou na frente aqui e já vou responder. Existem algumas limitações, a gente não pode deixar, obviamente, o sistema operacional sem atualizações, né? Não pode deixar ele protegido, digamos assim, e a cargo somente do Workload Security. Então, tem que vir fazendo essa gestão de patches também, mas ele tem uma limitação diferente entre sistemas operacionais 32-bit e 64-bit, né? Não existe um número exato, é pelo um tamanho de pacote, então, com relação a isso, mas tem algumas limitações entre a arquitetura, né? Não sei se Igor e Ismael, vocês querem complementar com alguma questão? Eu vou complementar um pouquinho sobre esse ponto, tá? Quanto às limitações, tá? Eu já vi casos de clientes com mais de 1.600 vulnerabilidades numa máquina, tá? É muito comum, principalmente na grande maioria que eu peguei, eram servidores RDP, que foi instalado, criado uma vez e foi deixado lá. Então, ele conseguia proteger, mas saibam que, assim como um IPS de borda, tá? Normalmente, quanto mais regras, mais filtros você habilita, isso também pode depois ter um impacto na aplicação, tá? Então, esses são alguns cuidados. De novo, ele não substitui um patch, ele é uma medida compensatória, ele consegue te proteger durante o período em que você não consegue mais fazer atualização. Então, isso tem que ser um estudo, obviamente, é um sistema legado, tem que ser feito um estudo. Existe uma recomendação da Trend que gira mais ou menos em torno de 300 vulnerabilidades, que a gente diz que é o aceitável, depois disso tem que ser tomada uma ação. Exatamente. Até pelos assessments que a gente faz, né, as avaliações que a gente faz de ambientes de clientes antes da implantação do produto, né, a gente percebe mais ou menos essa média, né, Igor? Uma recomendação da Trend que fique mais ou menos em torno de 300. Depois disso, a equipe tem que tomar uma prioridade aí para corrigir o problema, para não afetar também a performance daquela aplicação. Exato. E, enfim, né, como tu disse, a média disso aí está bem abaixo do limite, né, então é pouquíssimo provável que a gente chegue num limite de vulnerabilidades aí que o workload security consiga abranger. Exatamente. Na grande maioria dos casos eu tenho visto uma média de 500, 600 por máquina. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui, de uma outra pessoa. A gente não está divulgando os nomes, pessoal, de quem está perguntando, né? Essa última foi anônima, mas os demais a gente não está divulgando os nomes porque, de fato, a gente não pegou o consentimento de todos na hora da inscrição, tá? Então, olá, bom dia. Existe algum impeditivo para realizar uma substituição do Deep Security On-Premises pelo Workload Security, ou seja, uma migração desses agentes para a nuvem? Essa aí eu vou deixar para os especialistas. Não, na verdade não existe, tá? Basicamente a gente só precisa mapear, fazer a reativação da nova console. Se ela está em nuvem, o endereço muda e ela tem um token de autenticação, tá? Então, basicamente, a gente só precisa apontar para o outro lado lá, para a gente conseguir refazer essa estrutura, tá? Mas não tem impeditivo, não. Maravilha, maravilha. Então, seria uma migração bem gradual e bem facilitada, Igor, tu diria? Exatamente. A gente precisa só replicar as configurações de políticas, né? Ou depois que a gente tem uma máquina migrada, a gente pode construir uma política com base nas configurações daquela máquina, isso manualmente ou também de forma automatizada, como eu falei. Isso que eu ia te questionar da migração das políticas e todo esse move para o ambiente SaaS, como é que funcionaria, né? Se é de forma transparente, se a gente consegue fazer automatizado, ou se precisa reconstruir tudo manualmente, né? A ferramenta toda hoje é voltada para a parte de APIs abertas. A gente tem um portal onde é possível testar, tem um guia de API baseado em Java, JavaScript e Python. Então, é possível testar vários comandos de criação de políticas, de criação de máquina. Então, parte de download de deployment script, de como fazer o download de um agente, aplicar uma política, tudo isso através de um script. Então, dá para fazer tudo isso de forma automatizada, até rodar scan, e como a gente viu ali, pegar os reports, as informações, os logs, jogar para uma tela e a gente ir monitorando dessa forma também. Bacana, bacana. Senhores, não temos mais nenhuma pergunta. Enfim, acho que no final a gente pode aguardar mais uns minutinhos aí para ver se o pessoal reflete e quer perguntar mais alguma coisa, mas em linhas gerais aí eu queria fazer um agradecimento a todos que nos acompanharam até aqui. A gente está à disposição de novo aí sobre esses contatos para que vocês nos acionem
Igor, não sei se quer fazer mais alguma consideração final. Ismael, enfim. Não, da minha parte era isso ali. Não, eu queria só agradecer mesmo a presença de todo mundo. Quem pôde parar um tempo, eu sei que hoje em dia está complicado, né? Uma quantidade bem grande de webinars, mas a gente quer trazer alguns pontos. A gente já tem uma previsão de trazer mais uns outros assuntos sobre o Cloud One, que eu falei, a gente comentou um pouquinho sobre 2. A nossa ideia é falar um pouquinho sobre os outros e também uma parte de e-mail com a NGX, que a gente comentou que é um dos pontos principais aí, o principal tipo de ataque que tem crescido. Então, faremos outros também vinculados a essas estratégias aí. Maravilha. E para quem está nos acompanhando, nos sigam aí nas redes sociais, né, no LinkedIn, no Instagram. A NGX IT tem divulgado esses webinars também nos perfis da empresa. Então, como o Igor falou, a gente vai fazer algumas novas divulgações aí nas próximas semanas de mais conversas que nós vamos ter. A gente gostaria muito de contar com a presença de vocês aí, da contribuição, as perguntas, enfim, serão muito bem-vindos. Certo, pessoal? Vamos aguardar, acho que mais uns minutinhos aí, ver se surge mais alguma pergunta, e aí a gente encerra. Deixar no mudo aqui. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Bom, pessoal, como não surgiu nenhum questionamento adicional, a gente de novo está à disposição. Contem conosco. Um grande abraço e bom dia a todos aí, bom trabalho.